aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco da Gama, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita e toda hora borbulha uma notícia a respeito do Gigante da Colina. Vamos falar a respeito das notícias que estão ocorrendo aí pela internet, pelos influencers, pela mídia, o que está realmente acontecendo com o Vasco da Gama, galera. Vamos fazer uma avaliação e vamos trazer uma atualização a respeito do Gigante da Colina. E o que eu trago hoje é a respeito do Fernando Diniz. A mídia, né, está falando que o Vasco da Gama e o Diniz já se acertaram, mas o que me causa estranheza é o salário que foi pedido, 2 milhões de reais. Isso também para mim é uma especulação, até porque 2 milhões de reais foi o que o Pedro Caixinha pediu para o Vasco para poder estar vindo para cá, e o Vasco falou que não tinha condições de arcar com um salário dessa magnitude, e por isso o Pedro Caixinha fechou com o Santos. Então acho improvável que o Fernando Diniz tenha pedido 2 milhões para poder estar vindo com o Vasco da Gama, mesmo que seja para poder vir com a sua comissão técnica, até porque o Pedro Caixinha também tinha pedido 2 milhões, mas não era apenas para ele, e sim para a sua comissão técnica, ou seja, salário mais a sua comissão técnica daria total 2 milhões de reais. Então eu acho que isso é uma especulação e que o Fernando Diniz não tenha pedido esse valor absurdo. Como eu já sempre cravei nos meus canais, nos meus vídeos, que o salário do Fernando Diniz vai ficar em torno de 800 a 850 mil reais, galera. Não vai passar disso. Entre 800 a 850 mil reais. Até porque o Fábio Carille ganhava na casa de 700 mil reais. Fernando Diniz não vai ganhar menos que o Fábio Carille, até porque Fernando Diniz, na atualidade, tem sido muito melhor técnico que o Fábio Carille. Até porque o Fernando Diniz foi cogitado como treinador da seleção brasileira, né? Chegou a ser treinador da seleção brasileira, foi campeão da Libertadores com o Fluminense, então ele é o atual campeão da Libertadores, Fernando Diniz. Então, na atualidade hoje, Fernando Diniz realmente tem mais bagagem do que o Fábio Carille. Então, eu acho muito improvável o Fernando Diniz baixar salário muito menos que o Fábio Carille. Então eu creio que vai ficar em torno de 800 a 850 mil reais. Mas tudo indica que para fechar esse negócio aí, o Fernando Diniz está em negociação salarial. E já estão, né, em fases finais, até já está batido aí o contrato. É o que dizem, né, que o contrato já está batido e que a questão financeira já está sanada e que Fernando Diniz em breve vai estar treinando o elenco do Vasco da Gama. Pedrinho queria que o Fernando Diniz assumisse o Vasco da Gama depois desse Mundial de Clubes que vai ter no meio do ano. Mas o Fernando Diniz já disse que, assinando o contrato, tudo estando direitinho, em ordem, alinhada, ele já vai começar a treinar o Vasco da Gama. Se o contrato for assinado hoje, amanhã ele já está de manhã treinando o Vasco da Gama e indo para a beira do campo para poder estar avaliando e vendo os jogadores. E vamos trazer aqui uma questão a respeito do Fernando Diniz, né? Esse vídeo vai ser tudo falando dele. A forma com que ele joga, galera. A forma com que ele joga é a forma como o Felipe jogou contra o Palmeiras. Gosta de sair jogando lá de trás, do goleiro, né, para zagueiro, de zagueiro para meio de campo para o ataque, para o gol. É esse que o Fernando Diniz gosta de fazer. Ele gosta muito de começar jogando lá atrás. Ele não é adepto do goleiro dar chutão para frente, né, e começar a jogada. Ele prefere que o goleiro toque a bola e até o goleiro tem que treinar essa saída de bola. Mas para poder estar fazendo essa saída de bola, estar jogando dessa forma, eu creio que o time tem que ser um time qualificado, tem que ter um elenco qualificado, um elenco inteligente para poder estar fazendo esse tipo de saída de bola. Não estou desmerecendo o Vasco da Gama, dizendo que o Vasco não tem esse tipo de jogadores. Mas para o que o Fernando Diniz quer, é necessário que a zaga saiba jogar dessa forma. E infelizmente o Vasco da Gama não tem zagueiros que saibam jogar dessa forma. E o Felipe tentou usar o volante, que é o Hugo Moura, para poder estar saindo, né? E o Hugo Moura, ele é um jogador
aguerrido, é um jogador brigador, é um jogador que dá combate, não é um jogador de finalização, não é um jogador de construção, ao contrário, ele destrói jogada. Ou seja, o adversário está construindo uma jogada, ele vai lá e destrói. Esse é o tipo de fundamento do Hugo Moura. Agora, Felipe Coutinho é um jogador que constrói jogada, Payet é um jogador de construção, são jogadores que conseguem distribuir, são jogadores que param, pensam, analisam, têm uma visão de jogo, vê brechas, então são jogadores que sabe tocar. Então, para que o Fernando Diniz consiga sair jogando, é necessário que ele traga um jogador como o Felipe Coutinho, como o Payet, mas que fique jogando também lá atrás, que seja um volante. Ou seja, o cara vai ter que saber brigar, mas também o cara vai ter que saber sair jogando. Então o cara tem que ter duas qualidades em uma só. E hoje, para você achar um jogador como esse, além dele ser caro, é praticamente impossível você achar um jogador no mercado livre que saiba sair jogando, mas ao mesmo tempo também ele consiga brigar. Porque se você for parar para perceber, Felipe Coutinho não é um jogador brigador. Payet também não é um jogador brigador, não são jogadores de marcação, cara. São jogadores que têm que ficar livre. São jogadores que ficam olhando. Quando eles não estão com a bola, eles ficam prestando atenção em quem está livre, né? Em quem eles vão lançar. Porque quando a bola bater no pé dele, ele já tem que pensar rápido. Então ele já sabe quem está livre, ele já sabe para quem ele vai lançar, para quem ele vai tocar, para quem ele vai infiltrar essa bola. Então são jogadores que pensam, que raciocinam, têm um raciocínio muito rápido, são ágeis para poder pensar. Assim como o Garré, né? Ele também tem essa habilidade de poder estar tocando, tá podendo fazer esse lançamento. Mas o zagueiro é muito difícil você ter um zagueiro que faça esse tipo de jogada, que pense, que toque a bola no local correto, no momento correto. Você vê que o Hugo Moura, ele perdeu a bola de uma forma boa, cara, acabacíssimo, né? 1-0 ali feio. O Palmeiras não fez nada, o Palmeiras não construiu nada e a gente tomamos um gol de bobeira, né? Por uma besteira. Se você sai jogando essa bola alçada lá na frente, lá, a gente começa a construir, né, uma jogada ou até mesmo tendo que desconstruir a jogada do Palmeiras. Mas você não arrisca tomar um gol lá atrás da forma que nós tomamos. E aí o Hugo Moura tenta sair jogando, perde a bola e nós tomamos um gol daquele bobo. E o Vasco jogou muito bem, entrou com o Lloyd Augusto, que surpreendeu, que jogou, mas infelizmente saiu machucado, né? Nuno Moreira muito cansado. Então temos que ter peça de reposição. A janela de junho, né, vai se abrir. É necessário que o Diniz, né, para ele que quer sair jogando, para ele que quer, né, que tem essa filosofia de futsal, de sair jogando, ele tem que botar na ponta do lápis os tipos de jogadores que ele quer nessa nova janela para que o Pedrinho possa estar contratando, possa estar trazendo, para que ele possa estar implementando essa filosofia de jogo, essa tática, até porque se não trouxer, vai ficar difícil. O Vasco não vai conseguir sair jogando, e toda vez que tentar sair jogando, vai ter esse desespero aí de perder a bola e tomar gol. Assim foi 2 vezes contra o Palmeiras, porque o Rayão, ano passado, também, né, foi tentar sair jogando, voltou a bola para trás e o Palmeiras roubou essa bola e foi lá, fez 1-0 em Brasília também. Então fica difícil, né, galera? A gente já fizemos uma frente com o Palmeiras. Creio eu que se o Vasco tivesse entrado, se o Fábio Carilli tivesse entrado com o Vasco como o Felipe Maestro entrou no jogo contra o Palmeiras, contra o Lanús, nós teríamos ganhado o Lanús em São Januário. Até porque o Palmeiras é um time muito mais qualificado que o Lanús, cara. O Lanús não chega aos pés do Palmeiras. E dentro de São Januário, a gente ia enfrentar o Lanús, porra, ó, a gente tinha ganho o Lanús fácil dentro de São Januário. Mas, né, a questão ficou agora entre Felipe Coutinho e Verratti. Esses 2 jogadores fizeram falta? Eu creio que fazem falta, porém, nós temos que saber usá-los no momento certo e na hora certa. Se ficar toda hora entrando com o Verratti, bola alçada, todo mundo já marcou isso. Tanto é que quando tirou o Verratti e o Felipe Coutinho, o Palmeiras não soube marcar o Vasco. O Palmeiras não sabia o que o Vasco iria fazer. Mas o que está faltando para o Vasco da Gama também é o Rayán. Rayán parece que ainda não entrou, ainda não entendeu a filosofia. Quem fez o que o Rayán tinha que fazer foi o Lloyd Augusto, que era partir para cima dos adversários, driblar,
porra, meu irmão, tocar o terror, né, confundir os adversários e ir para cima. E o Ryan ainda eu não vi, mas não vejo ninguém falando a respeito do Ryan. Não sei se é porque não pode falar para não queimar o moleque, não sei qual é da parada, mas aqui eu falo porque eu não vejo o Ryan com esse futebol todo. Se tem, ainda não demonstrou, não fez a diferença no Vasco da Gama, assim como o Felipe Coutinho fez uma vez, Alex Teixeira fez, ou seja, todo mundo que saiu da base do Vasco da Gama, Douglas, todo mundo que saiu da base mostrou para que veio. Saiu para o mundo, mas saiu fazendo a diferença no Vasco da Gama. O Ryan ainda não, sei lá, cara, ainda não vi. Se tem esse futebol, ainda não consegui ver. Então, é isso, galera. Fernando Diniz parece que já está com os pés em São Januário. Não sei se é o melhor técnico para o Vasco da Gama. Fernando Diniz já é a segunda vez que tenta ser técnico. Tenta não, vai ser a segunda vez que o Fernando Diniz vai ser técnico do Vasco. A primeira vez foi no ano retrasado, em 2023, se eu não me engano, na Série B, que o Fernando Diniz não conseguiu acesso com o Vasco da Gama. Isso deixou o Fernando Diniz um pouco chateado e ficou com esse sentimento de culpa, esse sentimento de que precisa voltar o Vasco da Gama para poder fazer o Vasco da Gama voltar aos trilhos, para fazer o Vasco da Gama ser um time campeão. E aí eu faço uma pergunta para você, torcedor. O Fernando Diniz é esse técnico que vai fazer o Vasco da Gama voltar aos trilhos, fazer o Vasco da Gama ser um time campeão, fazer o Vasco da Gama a voltar àquele futebol que o Vasco da Gama tinha antigamente? Será que o Fernando Diniz será esse técnico? Será que o Fernando Diniz vai trazer jogadores qualificados, bons, para poder estar fazendo essa saída de bola organizada como tem que ser? Se quer jogar como o Barcelona, Real Madrid, como time europeu, é necessário contratar jogadores qualificados para que possa estar fazendo isso. Se não fizer isso, infelizmente, vamos toda hora tomar gol bobo, porque lá na frente, né, já começamos a organizar o time. Então precisamos agora organizar a defesa. E a defesa está desorganizada toda hora. A defesa dá um docinho e toda hora a gente toma um gol bobo. Então, galera, saudações vascaína. Até a próxima. Valeu, tamo junto.